Boa tarde, pessoal. Presidente, podemos começar? Oi, boa tarde, Mariana. Primeiro, quero agradecer a presença de todos os colegas aqui do tribunal e todos os colegas da imprensa aqui presentes, né? Vou falar só um pouquinho rapidamente sobre a dinâmica aqui da nossa coletiva, para ficar um pouco mais dinâmico o trabalho. O presidente, o conselheiro Rodrigo Chamum, vai fazer uma fala aqui de abertura, explicando, né? Abertura não, ele vai explicar de fato quais são essas linhas de ação que o tribunal vai realizar agora em 2021. E a gente está com a nossa equipe técnica aqui, que tem um detalhamento de algumas das informações, e aí a gente vai abrir para perguntas para vocês irem sanando que vier de eventuais dúvidas. As perguntas, eu peço que vocês levantem a mãozinha que está na barra superior lá aqui no Teams, é uma mãozinha assim que a gente vai ver que vocês estão solicitando a fala. Ou, se não, a gente já sabe que tem gente com problema no microfone, pode mandar aqui no chat que a gente vai acompanhar também, aí eu faço a leitura da pergunta e a gente vai direcionando de acordo com a especialidade do que for perguntado. Então, eu passo a palavra agora para o presidente, para abrir aí e falar com vocês. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os jornalistas, repórteres, os auditores que estão aqui presentes, Mariana e sua equipe, DASCOM. Temos aqui auditores que coordenam diversas áreas do tribunal. E, então, só para contextualizar, especificamente em relação à atuação do tribunal no controle da pandemia, no exercício da atividade de controle externo em relação aos atos de gestão de prefeitos, secretários, governador em relação à pandemia, apenas para contextualizar, em 2020, nós atuamos em 4 grandes frentes de trabalho. O tribunal, né? A primeira delas foi orientação. Houve uma inovação legislativa muito grande para responder à crise da pandemia, causada pela pandemia. Então, nós criamos uma estrutura, um hot site, colocamos lá auditores full-time para responder, para esse hot site responder às dúvidas que essa nova legislação gerou, notadamente sobre flexibilizações parciais em relação à lei de responsabilidade fiscal, em relação à contratação emergencial. Então, isso foi um trabalho muito importante que continua esse ano. Outro trabalho iniciado também em 2020, que continua esse ano, é o acompanhamento intensivo da gestão fiscal. Porque houve crise, houve queda na arrecadação, o que salvou a arrecadação dos municípios, como regra, foi a ajuda do governo federal, aquele apoio financeiro a municípios e estados, mas houve a necessidade de ter um acompanhamento intensivo, porque havia uma pressão para aumentar gastos com saúde, gastos com assistência social e queda de arrecadação. Então, aquele cenário exigia um acompanhamento intensivo para que a gente garantisse que no pós-pandemia, ou mesmo como estamos agora, durante a pandemia, houvesse contas equilibradas, e esse trabalho também deu certo ano passado e vai continuar esse ano. Outro trabalho muito importante foi um grupo de auditores especializados em contratações, muito experientes, que trabalharam para e passo ali nas contratações emergenciais. Esse trabalho envolveu auditoria de contratos que somam aí quase 200 milhões de reais. Então, também nós vamos continuar esse trabalho esse ano. Outro trabalho importante foi o acompanhamento dos efeitos da pandemia nas áreas de saúde, educação e assistência social. O que é que nós temos esse ano? Ontem, o plenário retornou, né, suas atividades e aprovou por unanimidade
o Plano Anual de Controle Externo, por unanimidade, né? Não houve ali nem discussão, é o PASSE. E o que é o Plano Anual de Controle Externo? Apenas para dar uma explicação bem sintética, ele define as linhas estratégicas da atuação dos auditores, nas suas auditorias, fiscalizações, investigações, e esse plano é específico para 2021. O que a gente pode extrair do plano para essa conversa que estamos tendo? Que o maior desafio de 2021 é controlar a pandemia e reduzir os seus efeitos nas diversas áreas: saúde, educação, assistência social, gestão fiscal, por consequência, os efeitos na economia também, né? Então, em 2021, nós manteremos aquelas ações iniciadas em 2020, mas abriremos novas frentes de trabalho. Então, nosso objetivo central em 2021 é fiscalizar as ações e omissões dos gestores no controle da pandemia. Para isso, o Plano Anual de Controle Externo, o PASSE, estabeleceu 3 áreas prioritárias. A área de educação, um acompanhamento sistemático da retomada e da continuidade da educação básica, né? Atentando, sobretudo, aí para os métodos de ensino, ou à distância, ou híbrido, ou presencial. Isso será definido por cada município, será definido também no ensino médio pelo Estado, e vamos verificar, obviamente, dentro de nossas atribuições, se essas escolhas estão atendendo aos princípios da eficiência na aprendizagem, na segurança sanitária. Então, estarão aí no nosso radar do controle temas como aprendizagem, segurança sanitária, segurança alimentar, transporte escolar, tudo que envolve a área de educação, a relação dos alunos, professores e servidores com as escolas. Então, esse aí é um tema. O outro tema é em relação à saúde. Então, nós focaremos no acompanhamento da imunização da população, sem prejuízo da continuidade do atendimento médico ambulatorial, hospitalar, além da oferta de leitos, né? Todo esse acompanhamento que já vem sendo feito, leitos em relação à internação, demanda excepcional, enquanto estivermos passando por esse momento. Então, em um primeiro momento, nós vamos demandar dos municípios e do Estado, em regime de urgência, diversas informações. Por exemplo, qual o plano municipal de imunização contra a Covid-19 ou instrumento equivalente, que contemple aí calendário, logística, capacidade de armazenamento, insumos e informações quanto à capacidade de profissionais para atuar na imunização da população. Considerando também o quantitativo insuficiente de vacinas, como que os municípios estão informando e tratando, e nós queremos as informações sobre os critérios utilizados na imunização nesta primeira fase. Que informe o quantitativo de doses recebidas pelos municípios, quais os procedimentos de controle adotados para minimizar o risco de imunizar pessoas que não estejam no grupo prioritário da primeira fase de vacinação, como a gente está vendo aí, diversos péssimos exemplos Brasil afora. Então, isso precisa entrar no radar do controle, e nós demandaremos essas informações neste primeiro momento. Demandaremos também informações de como estão sendo registradas
informações, relatórios quanto às vacinas aplicadas contra a Covid, se o município está realizando o registro nos sistemas do Ministério de Saúde, diariamente, de forma individualizada. Na hipótese, por exemplo, de alimentação offline do sistema, se o município está conseguindo realizar isso no prazo de 48 horas, essa tempestividade é muito importante para o planejamento das ações, tudo é muito urgente, então todos, de alguma forma, já previam que 2021 seria o ano da vacinação, então queremos crer que já haja aí um preparo instalado, uma capacidade instalada para responder a essas demandas. Precisamos verificar se as unidades básicas de saúde possuem computador para o registro da vacinação nos sistemas do Ministério de Saúde, se elas possuem acesso à internet, considerando a capacidade do espaço disponível atualmente, se possuem os refrigeradores, né, se os municípios possuem, que permitem armazenar com segurança e o quantitativo de doses neste momento das vacinas da Coronavac e Oxford. Então, são temas aí que englobam e tantos outros. Nossa equipe está aí para tirar mais dúvidas de vocês, que nós demandaremos dos municípios, do Estado, nesse tema relacionado à saúde. Terceiro e último tema, que faz parte do nosso foco estratégico para 2021, é o acompanhamento se a fiscalização e o poder-dever de polícia dos municípios estão atuando para que as regras sanitárias de contenção do vírus estejam sendo atendidas devidamente, que basicamente é o combate à aglomeração, verificar se o comércio está devidamente atendendo às regras sanitárias. As regras sanitárias são definidas e é uma regra que precisa ser seguida. E quem é que tem nos municípios poder, dever de polícia? As estruturas municipais têm, para fazer valer o cumprimento das regras e assim diminuir o nível de contágio. E diminuindo o nível de contágio, diminui o número de doentes e, por consequência, diminui o número de óbitos. Então, todas essas ações fiscalizatórias receberão, é importante dizer isso, todas essas ações relacionadas ao controle da pandemia receberão tratamento célere no tribunal, desde o relatório dos auditores até o julgamento por parte dos conselheiros. Então, Mariana, o que eu tinha para contextualizar e abrir é isso aí. Obrigada, presidente. Obrigada pela explanação. Bom, agora eu coloco o presidente e a equipe à disposição, como o presidente colocou, são 3 linhas de ação, então nós temos aqui auditores das áreas de saúde, de educação, de fiscalização e de fiscalização do tribunal, né, para poder detalhar alguma ação se vocês acharem necessário. Logo, a gente vai também enviar para vocês um release com todas essas informações. Mariana, só para poder apresentar mais a equipe, nós temos auditores, porque tem essas 3 ações que são frentes abertas de trabalho para esse ano, 2021, mas tem aquelas que nós iniciamos no ano passado e que os auditores estão aqui, sobre informação da nova legislação de Covid, informação aos jurisdicionados, sobre gestão fiscal, acompanhamento da gestão fiscal, sobre o controle dos contratos emergenciais, sobretudo. Então, estão todos aqui. Então, em relação às ações do ano passado, que continuarão esse ano, e essas novas ações. Obrigado, desculpe interromper. Não, obrigado, senhor, pela colocação. Vou começar com o Edu, que foi o primeiro que levantou a mãozinha. Está com você a palavra.
Valeu, Mariana. Boa tarde a todos. O que eu queria saber do presidente, queria saber dos auditores também, é se vai ter um acompanhamento e como é que vai ser esse período de acompanhamento. Um acompanhamento semanal, um acompanhamento mensal sobre as ações executadas pelo Tribunal de Contas ao longo de 2021, principalmente em relação à pandemia, se vai ter esse acompanhamento semanal, mensal, se vai ter um balanço, fizemos tantas ações, fizemos cumprir tantas medidas em tantos municípios, queria saber se vai ter esse acompanhamento aí, e em que período que vai ter. Normalmente, eu vou passar para a nossa área técnica, obrigado pela pergunta. Normalmente, nós buscamos um primeiro grande conjunto de informações, demandamos as informações e depois passamos a fazer um acompanhamento sistemático das ações, informações, decisões, omissões, tudo isso como eu falei antes. Mas quem é que pode me ajudar? Pode completar? Vamos por parte. CSEC Social se refere à saúde e educação, Maitê, a auditora Maitê e o auditor Bruno. E Paula Sabra, se tiver, podem aí, fiquem à vontade. Obrigado, presidente. Boa tarde. Inclusive dando exemplos, tá? Para facilitar o trabalho da imprensa. Sim. Boa tarde aí a todos, boa tarde a todos que estão participando, jornalistas, né? E ao Edu, que fez a pergunta, como o presidente falou, nós normalmente fazemos um primeiro pedido de informações e conforme a gente vai observando a situação de cada município, né, a realidade de cada um, a gente vai perceber melhor a necessidade de um acompanhamento mais intenso de determinada área e de determinado, vamos dizer assim, conjunto de municípios, né? Nós ainda não temos exatamente como dizer com que frequência a gente vai pedir informações, mas nós podemos, e a gente já está pensando nisso, né, em solicitar acesso aos dados, por exemplo, de imunização, e esses dados, assim a gente conseguiria ter uma análise, fazer uma análise bem mais frequente, até diária, talvez, né? O próprio governo do estado divulgou ontem um portal com informações sobre a distribuição de doses de vacina, que é a informação pública, né? Essa, por exemplo, é uma informação que o tribunal pode acompanhar praticamente diariamente. E nós também podemos solicitar com alguma frequência informações aos municípios, mas aí, e ao governo do estado também, mas aí a depender do caso concreto e da análise que a gente fizer do risco, né, e da importância de pedir essas informações com maior ou com menor frequência. Maitê, alguém quer complementar? Boa tarde a todos, boa tarde, Edu. Não só para complementar a fala do Bruno, inclusive, Edu, na verdade, o primeiro pedido, ele já foi feito, tá? Então, essas informações que o presidente solicitou, informou, relativo à capacidade de armazenamento, controle, né, dessas vacinas, como está sendo feito o controle para que pessoas que não pertencem àquele grupo estejam sendo vacinadas, essas ações, elas já foram startadas pelo tribunal, então, assim, os municípios, eles já receberam a solicitação, e assim que esses dados, à medida que esses dados forem chegando, eles já estão chegando, a equipe técnica analisará, e utilizando também de aparatos tecnológicos, né, para fazer essa análise de dados o mais rápido possível, como o presidente falou, e finalizar o nosso relatório. Mas o acompanhamento, ele vai perdurar enquanto a situação da pandemia, ela estiver presente. Edu, só completando, boa tarde. Assim, pelo que eu entendi... Paula, eu gostaria que você comentasse. Desculpa, meu nome é Paula, eu sou a coordenadora do Núcleo de Educação.
Então, assim, eu não sei se entendi direito a questão, porque, pelo que eu entendi, existem dois tipos de acompanhamento. No tribunal, nós temos um processo de fiscalização que se chama acompanhamento, que é o processo por meio do qual nós vamos fiscalizar essas ações. A de vacinação, a questão de a fiscalização em cima das aglomerações, inclusive a volta às aulas. Esse acompanhamento, conforme o Maite falou, o Bruno já falou, é um trabalho constante. Nesse primeiro momento, a gente vai coletar todas as informações e depois vai fazendo um acompanhamento com uma maior proximidade daqueles que a gente identificar que possui maior necessidade da presença do tribunal. Um exemplo da educação, eu não posso tratar do mesmo jeito o município que tem um planejamento de retorno às aulas, que começou a ser feito no meio do ano passado e foi sendo atualizado conforme as novas necessidades foram surgindo, que um município ainda não tem esse planejamento. Agora, uma outra questão que eu acho que talvez eu tenha entendido, não sei se foi isso mesmo, eu entendi errado, quanto ao acompanhamento que você quis perguntar das ações que o tribunal está desenvolvendo. Só para eu te complementar, para ficar mais claro, eu quero saber dessas ações, a frequência que o tribunal vai ter essas informações dos entes, dos municípios, dos órgãos e tal, e a frequência com que o Tribunal de Contas vai divulgar essas informações. A gente sabe que tem algumas informações que o Tribunal de Contas divulga em tempo real. A gente sabe que tem outras informações que é preciso receber informações de municípios, do Estado, de secretarias para poder divulgar. Então, tem um tempo maior. Para o acompanhamento da pandemia em 2021, a gente vai ter um espaço específico, por exemplo, no site do tribunal, divulgando informações em tempo real, ou a gente vai ter uma periodicidade assim, a cada semana vamos atualizar os dados da pandemia relativo aos municípios e ao Estado, a cada mês, a cada 15 dias, entendeu? Assim, uma parte da pergunta realmente é essa que já foi respondida, você respondeu também, inclusive, que é a periodicidade com que o tribunal vai pegar, vai solicitar, demandar informações dos municípios, e aí, como você está falando, específico para cada área de saúde, área de educação, e também em relação à necessidade de cada município. Um município vai ter mais necessidade que o outro, porque vai ter um entrave maior, ou vai ter um volume maior, ou um volume menor. Isso. Ficou claro? Então, como eu falei, esse trabalho de acompanhamento é uma fiscalização dentro do tribunal. Nós estamos trabalhando para dar a maior celeridade possível para a divulgação das informações que forem levantadas, mas ainda assim trata de um processo de fiscalização dentro do Tribunal de Contas. A gente precisa cumprir um rito para que possa ser dada essa divulgação, até por questões processuais, de ampla defesa, a garantir o contraditório. Provavelmente não será em tempo real. A gente vai trabalhar para ser o mais célere possível. Mas em tempo real, por questões processuais, é mais difícil. Mas aí tem tipo semanal, quinzenal, mensal. Dá para a gente definir isso? Já não dá para definir ainda. Então, eu consigo dizer isso em relação à educação, mas o presidente vai saber dizer melhor do todo. Edu, assim, nós temos instrumentos de acompanhamento online. Isso. Se você for lá no nosso painel de controle, nós temos lá dados de ordem fiscal, orçamentária, da área de saúde e educação, alguns dados, né, de cumprimento de limites constitucionais, previdenciários, que também estão no escopo de controle, estão nesse escopo desse foco que nós estamos manter as contas em dia, por conta da oscilação da economia e tudo. Então, tem coisas num tribunal, tem aspectos possíveis de uma publicação online, uma publicação periódica, e tem outros instrumentos de fiscalização que não são possíveis. Por exemplo, se um desses municípios, os auditores verificam algum indício de ilegalidade, de irregularidade, isso vira um processo, aí tem que seguir um rito processual. Vira um processo, é preciso identificar uma conduta, é preciso dar oportunidade de ampla defesa do contraditório. O que eu falei no final da minha fala? É que tudo relacionado à pandemia ganhará um corredor exclusivo no tribunal, ou seja, andará mais rápido.
Então, o auditor terá que se debruçar mais rápido em relação àquele caso, e depois relator e depois plenário. Tudo isso com o objetivo de respostas mais rápidas. Desde o primeiro momento de levantamento de ações que são novas. Vejam bem. Uma coisa é criar instrumentos de acompanhamento de gestão fiscal de uma lei que é de 2000. As coisas novas que estão acontecendo, esses desafios novos para a administração da pandemia, são, para o controle, são tarefas bastante inovadoras. Então, nós vamos ter que ir avaliando no decorrer do trabalho o que poderá ser feito, por exemplo, com relatórios periódicos, o que poderá ficar exposto com dados amigáveis online e o que não poderá ser divulgado até que se julgue, por exemplo, né? É difícil. Eu sei que você queria uma resposta mais objetiva, mas às vezes a gente não consegue dar essa resposta. Peço a sua compreensão. Não, com certeza, dá para entender porque é a natureza do trabalho. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, presidente, e os auditores aí que responderam. Valeu. Obrigado. Obrigada, Edu. A Ana Clara está com a mãozinha levantada. Ana Clara, pode ir. Está com você a palavra. Beleza, obrigada. Primeiro, boa tarde. Todo mundo me escuta aí, né? Acho que está todo mundo me ouvindo. Boa tarde aos auditores, boa tarde ao presidente, meus colegas, Mariana. Então, na verdade, eu tenho duas perguntas, já vou falar as duas agora, e aí, já para aproveitar essa fala. A primeira pergunta é relacionada às investigações do ano passado, né? Foi comentado que vocês atuaram, o TCE atuou em quatro frentes, a gente, inclusive, noticiou alguns contratos, alguns gastos que estavam sob investigação. Então, a minha primeira pergunta é se alguma dessas investigações já chegou à conclusão, já foi finalizada, algum ente já foi punido dentro aqui do Estado, quem foi, né, enfim, como foi essa investigação, essa é a primeira pergunta, ou seja, relacionada à fiscalização de 2020, e relacionada à desse ano, eu queria que a gente pudesse especificar um pouco mais o que vai ser feito caso seja em casos de irregularidades, né? Como o próprio presidente citou, a gente já tem visto muitos maus exemplos de pessoas furando a fila e tudo mais. A gente às vezes recebe, né, no WhatsApp esse tipo de coisa até dentro do Espírito Santo. Então, se pudesse especificar um pouco mais qual é o rito, caso seja identificadas essas irregularidades, quais são os passos e o que pode acontecer com esses entes, porque afinal é isso que os leitores querem saber, né? Quando eles chegam para denunciar, eles querem saber o que pode acontecer com essa prefeitura ou com o governo, enfim, caso de fato seja reconhecida essa irregularidade. Se não ficou claro, eu posso repetir, mas são essas duas perguntas. Depois eu passo para vocês a primeira pergunta. Eu vou começar pelo final da segunda pergunta. O que pode acontecer com os gestores responsáveis? As suas ações ou omissões no campo da gestão, no controle da pandemia, podem, obviamente, ensejar responsabilização. Então, isso é claro, obviamente, a partir de devido processo legal, de identificação da conduta, nexo de causalidade, todas aquelas coisas relacionadas ao devido processo legal. Então, aqueles que não cumprirem o seu dever podem, sim, ser responsabilizados pelo tribunal. Sobre as investigações do ano passado, nós temos severas limitações para externar detalhes, mas eu vou passar a palavra para limitações legais, tá? Mas eu vou passar a palavra para o auditor Rogério, que é o responsável por essa área e coordenou esse trabalho no tribunal no ano passado. Ele já sabe ele sabe qual onde ele pode ir, né? Ana Clara, boa tarde. Em relação à sua pergunta, é importante esclarecer que todas as análises que foram realizadas nos contratos,
principalmente no bojo da pandemia, né, que foram veiculadas inúmeras irregularidades pela imprensa. A gente viu denúncias sendo colocadas em público. Essas investigações, elas seguem um trâmite, como o presidente falou, de grande sigilo, né? Então, o que a gente pode dizer é que a partir do momento que identificamos os casos, esses casos foram analisados, foram gerados relatórios específicos para cada caso, e a depender da gravidade dos indícios, esses relatórios eles tomaram caminhos para os nossos parceiros. Então, eles foram encaminhados para a Polícia Federal, para o GAECO, Polícia Civil, e esse acompanhamento do resultado final, como você bem disse, né, já foi dado publicidade a algumas situações que o tribunal participou e contribuiu, e a gente não tem mais o controle, né, porque essas informações já foram repassadas e agora elas estão sendo analisadas e investigadas por outros órgãos, né? E aí sim vai ter, como o presidente falou, contraditório, dependendo do caso, processo, né? E então, no âmbito do tribunal, o trabalho foi realizado e foi gerado as informações necessárias para a continuidade da investigação. Acho que até aí a gente pode falar. Tá ok, presidente? A Ana Clara fez uma segunda pergunta também. O que pode acontecer com os gestores, não é isso? Isso, aí eu entendi que o senhor respondeu que seria essa questão de ser responsabilizado, mas assim, o senhor poderia me citar, por exemplo, exemplos do que pode acontecer? Então, por exemplo, ele pode ser preso, ele terá que pagar uma multa, ou então, talvez até me explicar, porque talvez seja exatamente como esse último auditor acabou de falar, que o tribunal vai fornecer as informações para que os outros órgãos investiguem. É esse rito que eu quero entender um pouquinho melhor para explicar. Tá, Ana, no caso você tá perguntando específica, porque você fez uma pergunta sobre os contratos, que o auditor Rogério, eu acho que respondeu, os contratos emergenciais, e aquelas que vocês também noticiaram, né, no ano passado, e fez uma pergunta sobre... essa conduta de agora, né, que vai ser fiscalizada a partir de 2021. Isso. Por exemplo, em relação a filas, não é isso também? Isso, exatamente. Então, assim, de forma geral, sim, o gestor ele tem que agir de acordo com as regras, leis, normativos. Então, por exemplo, a pandemia gerou regras que poucos conheciam, que são as regras sanitárias, de comportamento de combate à aglomeração, comportamento de como o comércio deve abrir se tiver naquelas escalas de contágio. Então, é papel do gestor local exercer o seu poder de polícia. Quando a gente fala poder de polícia, poder, dever de polícia, não é polícia militar, polícia civil. É o poder e o dever de fiscalizar para fazer com que as regras sejam cumpridas. Então, por exemplo, no município que está lá na faixa vermelha, penso não ser concebível a prefeitura autorizar uma festa que promova aglomeração irrigada com dinheiro público, por exemplo. Estou aqui falando hipoteticamente. Certamente um caso desse será alcançado pelo tribunal. Virará um processo de responsabilização, por exemplo. Então, são várias as hipóteses de um agir errado, contrário à lei, ou de uma omissão, quando ele teria o dever de agir, que pode, lá na frente, virar um processo de responsabilização, como tantos outros, inclusive em relação às ações de controle da pandemia.
Não sei se eu consegui responder claramente. Rogério, eu acho que pediu a palavra também. Em relação à pergunta aqui no chat, só para complementar, presidente, ela colocou assim: poderia passar ao menos o número de irregularidades encontradas e passadas para outros órgãos competentes? Na verdade, Gabriela, esse quantitativo, né, a gente não trabalha dessa forma, né, porque a gente trabalha em cima dos contratos, né, e dos casos concretos. Então, o que a gente pode mensurar a partir do momento de um volume de 200 milhões de contratos, como foi colocado aqui no início pela palavra do presidente, esses contratos que foram analisados, dentro desse conjunto, a gente percebeu, identificou algumas situações, e essas irregularidades são irregularidades graves, são indícios fortes, não são simplesmente pequenos indícios de uma auditoria, né? Então, por esse motivo, a gente não quantifica, né? Na verdade, essas irregularidades elas vão compor um corpo de indiciário, e isso vai ser sugerido para aprofundamento pelos órgãos parceiros. Então, a gente trabalhar com medida de quantidade de número de irregularidades fica difícil, porque uma única irregularidade que tem um forte indício concatenado com outras situações já pode ensejar, como você colocou, uma ação, como você viu lá na questão das ambulâncias, né? Você teve lá uma situação, vários municípios e tudo aquilo ali foi produto, né, de indícios que foram identificados nos nossos relatórios preliminares em parceria com os órgãos. Ok? É importante também dizer, Rogério, que sob nossa jurisdição, não só podemos atuar em parceria de forma complementar a outros órgãos de investigação, como também aquela base de dados, a depender do caso, virará um processo dentro do tribunal para buscar desvendar a conduta daquele que agiu, recuperar dano, combater fraude e outras coisas mais. Mas aí, neste caso, a gente não pode entrar em detalhes. Eu peço a compreensão, né? Porque é a regra, né? Não é uma vontade nossa, é a regra, né? Presidente, não sei se eu posso ainda complementar um pouco nessa questão. Vamos falar sempre em tese aqui, né? Mas acho que é importante mostrar as duas formas de ação do tribunal nessas questões que estão sendo colocadas aí para o próximo ano, para esse ano, né? Que o tribunal vai atuar tanto do ponto de vista da análise de legalidade, quanto do ponto de vista da análise da eficiência, eficácia e efetividade dos atos administrativos que estão sendo feitos. Nesse segundo aspecto, de eficiência e eficácia, o tribunal ele pretende contribuir com o aprimoramento da gestão pública. Então, a gente detectou alguma situação de uma ilegalidade, mas é uma lacuna, é a falta de uma boa prática, que o tribunal poderia recomendar aos municípios ou ao Estado que fizesse um aprimoramento na sua gestão, é uma primeira forma de agir do tribunal. Então, nós estamos bem focados nessa questão de contribuir com a melhoria da imunização, do combate às aglomerações, na melhoria do ensino. Essa é uma das formas que nós vamos atuar. E, lógico, a outra forma que o tribunal pode atuar, porque está dentro da sua competência, é a análise da legalidade, porque a política pública ela está lastreada em instrumentos normativos, em leis, em decretos, em portarias, que devem ser seguidos pelos gestores públicos. A partir do momento que nós verificamos que alguma coisa não está sendo seguida, o tribunal pode até mesmo determinar o cumprimento da legislação. E aí, o gestor não cumprindo, é possível que haja alguma sanção. Estamos falando aqui, em tese, daquilo que está dentro da nossa lei orgânica. Quando a gente pega a lei orgânica do tribunal, tem uma série de condutas lá que são passíveis, por exemplo, de multa. Inclusive, ele sonegar à equipe de fiscalização informação que ele deveria fornecer.
ou então, reiteradamente, né, ele não atender a uma determinação do tribunal, lembrando que a recomendação é opcional, né, para o gestor ele seguir, a não ser que ele depois faça aí um plano, mas, em princípio, as recomendações são para o gestor optar se ele vai seguir ou não, mas as determinações ele deve seguir. Então, eu acho que a gente entender sempre essas duas linhas, né? Lembrando que a gente trabalha com uma sanção administrativa, né? Na área administrativa. Outros órgãos de controle trabalham com sanções penais. Nós trabalhamos aqui com a sanção na área administrativa. E aí eu acho que fica melhor entendido essas duas linhas de ação do tribunal, na área de eficiência, eficácia, onde vai expedir recomendações para melhoria, e também na área de legalidade, se for observado algum ato ilegal, aí o tribunal vai tratar de outra maneira. O Fábio, acho que pediu para falar também, né, Fábio? Para complementar. Só completar. Se apresenta, Fábio, por favor. Boa tarde a todos. Fábio Brambila, sou secretário de Fiscalizações. E até aproveitando a apresentação, presidente, acho que a Ana buscou ali talvez algo mais didático, né? Eu vou falar de forma técnica, Ana. Se você tiver alguma dúvida, é só você me perguntar. Talvez o que você queira, né, é entender um pouco mais esse processo, né? Rapidamente, a gente tem 3 tipos, né, grandes auditorias que a gente trabalha no tribunal. A auditoria financeira, que não é o caso aqui, que é a auditoria voltada para contas. Uma auditoria operacional, que é essa que o Bruno estava falando agora, que é essa auditoria que busca o resultado de políticas públicas. É essa a pegada, né, a auditoria que o Bruno, a Maite e a Paula estão fazendo agora em relação à saúde, à educação e à aglomeração. Dentro dessas auditorias, caso aconteça algum tipo de ilegalidade, nós passamos a ter a auditoria de conformidade, que é essa que o Bruno está falando a respeito das ilegalidades. Então, se o seu intuito era saber se dessas averiguações de educação, saúde e aglomeração, caso tenha alguma ilegalidade, se existe a possibilidade de um processo de controle externo para apurar ilegalidade, sim, existe sim, desde que sejam identificadas essas ilegalidades. Com relação às parcerias, presidente, só complementar, quando ela falou assim, o que pode acontecer com um gestor? A parte civil, a responsabilidade civil e penal, como o Bruno acabou de falar, ela é do parceiro, do Ministério Público, da Polícia, mas é importante a gente lembrar que essas auditorias, essas parcerias, quando elas retornam para o tribunal como prova emprestada, elas podem virar um processo de controle externo e aí, mais uma vez, a gente vai poder também ter a possibilidade, né, de punição na área administrativa. Então, qual é a possibilidade de punição num trabalho como esse, pensando em ação conjunta? Civil, penal, administrativo. Qual é a nossa característica nesse exato momento do que está sendo proposto agora? Uma auditoria operacional para avaliar resultados de políticas públicas. Se acontece uma ilegalidade, o que vai ocorrer ali na frente? Vamos sair da auditoria operacional, vamos entrar na auditoria de conformidade, vai ser aberto um processo de controle externo e vai ser dado prosseguimento do processo de controle externo. Direito a contraditório, a ampla defesa, até o julgamento e a emissão do acórdão, que é o produto, digamos assim, principal do tribunal. Não sei se será exatamente isso que você queria, Ana Clara. E uma observação, presidente, a respeito, né, eu sei que da ansiedade dos números, imagino que isso seja importante para o pessoal da imprensa, quando ela pergunta assim, o quantitativo de ilegalidades. Queria lembrar de outra ação que também ficou pública, que vocês também fizeram reportagem, que foi a ação do auxílio emergencial, a parceria do tribunal com a CGU. Ali foram milhares de irregularidades. Então, como o Rogério falou, a gente não tem um foco de quantas irregularidades. O que a gente quer é dar tratamento para a relação gasto público. Acho que é isso, eu fico à disposição. Muito obrigada, viu? Agradeço a todo mundo que respondeu, ficou perfeita a explicação. Obrigada. Ao final, completando o que o Fábio falou, bem rápido, ao final, quando gera o acórdão, esse acórdão pode ser pela regularidade daquela conta, pela aprovação, pode ser pela irregularidade. Se for pela irregularidade, pode ter multas sancionatórias, dever de ressarcimento. Então, isso tudo depende ali da linha de chegada desse processo que nasce na auditoria. Agradecer a participação de todo mundo. Aviso para
os colegas jornalistas que eu enviei ali no chat o link do nosso release com as informações, né, um resumo das informações. Acho que não temos mais perguntas, pelo menos ninguém se manifestou mais. Então, só agradecer. A gente segue à disposição de todo mundo, né? Se acontecer aí na hora de escrever alguma coisa, surgir alguma dúvida, é só falar com a gente. E é isso. Obrigada a toda a equipe do tribunal, a todos os auditores, presidente, secretários. Mariana, é isso. Podemos ir para outra sala? Convida os auditores que participaram, sua equipe, vão para outra sala, por favor, tá? Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau.